Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 131 do estudo básico de Espiritismo. Um estudo de Espiritismo inicial, semelhante fazem as grandes casas espíritas, que têm escola, que têm um centro de estudo, nós fazemos aqui também. E o estudo inicial do Espiritismo é com esse livro que aparece aqui do lado, o Livro dos Espíritos. Porque foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec, o fundador da doutrina espírita. Esse foi o primeiro livro e esse livro contém, então, os fundamentos da doutrina. Por isso, sempre no estudo básico, no estudo inicial, recomenda-se a leitura do Livro dos Espíritos. Muito bem, nós vamos então aula após aula, lendo um conjunto de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade. Bom, já estamos na aula 131. Se você está começando agora, não sabe bem o que é o Espiritismo, recomendo que você assista a aula 1 e assista as outras aulas todas. A aula 1, falamos sobre o que é o Espiritismo. Falamos da história, quem foi Allan Kardec, como foi então criado o Livro dos Espíritos, qual técnica que Kardec utilizou. Contamos um pouco então sobre a criação da doutrina espírita e os seus fundamentos. Então recomendo, se você não conhece nada, nem o que é o Espiritismo, vale muito a pena assistir a aula 1. Depois, na aula 2, falamos sobre Evangelho no Lar, muito importante, para que a gente coloque em prática dentro da nossa casa a leitura do Evangelho, uma vez por semana, 2 vezes, quantas quiser. Fazer a leitura do Evangelho com a família toda reunida. Se você não consegue reunir a família, não tem problema, faça sozinho, mas faça. E na aula 2, a gente dá dicas, dá sugestões sobre o Evangelho no Lar. Depois nós viemos, aula 3, aula 4, aula 5, toda a aula, lemos um conjunto de perguntas novo do Livro dos Espíritos e vamos assim até chegar no final. E estamos pertinho de chegar no final. Por isso, tem muita aula que já lemos que vale a pena você voltar e assistir depois, fazendo o seu estudo do Livro dos Espíritos. Mas bora lá. A gente sempre faz também, de abertura, a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse maravilhoso livro que aparece aqui do lado. Caminho, Verdade e Vida é um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, que nos traz aprendizados profundos da doutrina espírita, que nos faz parar para pensar e selecionar, então, o aprendizado para colocar em prática no nosso dia a dia. É o nosso momento reforma íntima. É um momento inicial de compreensão da doutrina e do aprendizado para colocarmos em prática. Bom, hoje, na leitura do Caminho, Verdade e Vida, vamos ler uma página com o título A Cada Um. E no Livro dos Espíritos, estamos na parte 4ª, falando sobre as esperanças e consolações. Capítulo 2, das penas e gozos futuros no mundo espiritual. E falamos então hoje sobre o título Ressurreição da Carne. Bora lá! Bom, vamos começar então pela leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje, com a página A Cada Um. E o Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje nos diz: levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo. Então, palavras de Paulo e está em Atos capítulo 14, versículo 10. Muito bem, agora o texto de Emmanuel sobre este versículo. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando
escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes de espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança pelo aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta terrestre, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades inconscientes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos sobre todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Muito bem, um belíssimo e profundo texto de Emmanuel. Agradecemos a Emmanuel por esse texto maravilhoso, como sempre fazemos, e agradecemos ao Chico pela psicografia. Um belíssimo texto que nos lembra. Agora vamos tirar então daqui os aprendizados. Né? O que esse texto que nós lemos nos trouxe. Né? Temos sempre que fazer esse trabalho de compreensão, de análise no texto. Não é só ler por ler e ter um texto bonito, a gente até entende que é um texto bonito, compreende o texto, mas não para pensar nos aprendizados. Então é importante a gente exercitar sempre isso, né? A compreensão e retirar, então, quais os aprendizados do texto para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Bom, desse texto aqui, talvez o ponto mais importante aqui, sinalizado por Emmanuel, é que aqui na matéria, encarnados, né, no plano físico, nós temos a doença física, que foi curada por Jesus em vários casos, né? Mas temos também a doença espiritual, que Jesus também tratou em vários casos, né? Bom, mas olhamos normalmente, como diz Emmanuel, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados de corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando seus escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes de espírito. Então nós vemos aqui Emmanuel sinalizando que, olha, nós, enquanto estamos encarnados aqui, a gente olha, a gente vê o que está se arrastando no chão com um problema físico, mas a gente olha um ser em pé do lado dele e não repara, pelo menos não à primeira vista, né? O que existe no mundo espiritual, essa visão assim que você olha e você vê toda a aura do ser e você consegue perceber
se é um ser bom, se é um ser mau, se é um ser, como diz Paulo aqui, um ser paralítico da alma, né? Ou seja, um ser que o problema dele está na alma, não está nos pés, não está nas pernas, não está no seu corpo físico, está no seu corpo espiritual, principalmente na sua consciência. Então, a gente não consegue, pelo menos não assim rapidamente, né, discernir e perceber o ser. Então, precisamos ficar atentos, principalmente, ao nosso lado espiritual, que é o que importa, que é o que somos nós de fato. Nós não somos matéria, nós não somos esses braços e essas pernas, não somos. Nós não somos esse corpo físico, estamos com ele, emprestados por Deus. Agradecemos todos os dias por essa oportunidade e cuidamos desse corpo que Deus nos deu, com amor e com carinho e com vontade e determinação de viver uma longa vida saudável, podendo produzir e podendo se produzir a si mesmo, edificando o seu próprio ser. Então temos que estar com saúde para que continuemos o trabalho de crescimento e evolução. Precisamos da parte física, é verdade, mas Paulo chama-nos a atenção aqui, e Emmanuel também no seu belíssimo texto, de que temos que nos levantar com os nossos próprios pés. E o que significa isso? Levanta-te direito sobre os teus pés. Né? O levanta-te aqui é o se erguer espiritualmente, como ser. Né? Não adianta estar de pé fisicamente, mas estar se arrastando espiritualmente. Então precisamos nos erguer, nos levantar espiritualmente, nos colocar de pé e prontos para o trabalho constantemente, para o trabalho de Deus, colocar-nos prontos, sinalizarmos a Deus, que Deus nos mostre o caminho, que o nosso mentor possa se aproximar e nos direcionar nos trabalhos de Deus, que nós possamos ajudar, que nós possamos servir constantemente a todos. Coloquemo-nos à disposição de Deus. Coloquemo-nos, antes de tudo, de pé. Como lemos há 2 aulas atrás, 2 ou 3 aulas atrás, precisamos estar de pé, de mãos limpas. Lemos um texto que falava sobre mãos limpas, né? E naquele episódio, mãos limpas, o que se queria dizer mãos limpas? Se queria dizer estarmos em retidão, no caminho do bem. Não adianta também colocarmos-nos de pé, dizermos para Deus, Deus, estou à disposição para o teu trabalho. E estamos praticando o mal constantemente. Constantemente fazemos o mal às outras pessoas. Fazemos as outras pessoas se sentirem mal. Carregamos uma aura conosco terrível, com pessimismo, com ódio, com raiva. Aí chego, vou fazer uma oração para pedir a Deus, para me encaminhar para o serviço do bem. Não, eu tenho que primeiro cuidar do meu ser interior, limpar as mãos, como lemos há 3 aulas atrás, lavar as mãos, estar limpo por completo, do ponto de vista de retirar, então, todos os apegos da matéria, retirar os vícios. Os vícios, quais são os vícios? O ego, em primeiro lugar o ego, se a gente consegue tirar o ego ou achatar o ego todos os dias um pouquinho, sai junto com o ego, sai muito de inveja, muito de ódio, de raiva, de brigas constantes. Se conseguirmos todos os dias achatarmos um pouquinho o nosso ego, damos um grande passo aí para nos melhorarmos como ser. O ego, como nós já lemos, é o pior de todos os vícios, de todos os males. Ele provoca o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja. Muitas e muitas vezes vem do ego. Bom, então, estar de pé,
estar limpo também no caminho do bem, em retidão. E aí podemos, então, nos colocar à disposição de Deus para o trabalho do bem. Então comenta, então, Emmanuel, o texto quase todo falando sobre o defeito físico e o defeito espiritual. E o defeito espiritual é o pior. Não adianta muitas vezes, né? Jesus, comenta Emmanuel no texto, Jesus curou muitas pessoas que depois voltaram, ao longo das suas vidas, voltaram a apresentar alguns problemas, se não os mesmos problemas de antes. E por que isso acontece? Isso acontece porque os males estão no espírito. Muitas vezes, os males são marcas que carregamos no espírito, no perispírito. Falaremos sobre perispírito nas aulas avançadas. Mas carregamos, e essas marcas no espírito se transmitem para a matéria. E muitas vezes o problema que tinha ido embora acaba voltando novamente. Então é fundamental fazer o que Jesus orientava sempre. Vá embora e não peques mais. Não cometa mais os erros. Porque Jesus sabia, tinha certeza de que, com a sua imensa sabedoria, tinha certeza que o ser ia voltar a pecar. E aquele mal não ia ter se desfeito por completo. Ia acabar voltando a aparecer anos depois, né? Mas ia acabar voltando a aparecer. Bom, então é isso. Cuidemos, acima de tudo, da nossa mente positiva. Temos aqui no canal uma série de vídeos que fala sobre positividade. E falamos, inclusive, nessa série de vídeos, sobre cura também. Relatos de cura, pesquisados pela ciência. Então não perca, procure essa série de vídeos de positividade e junte-se a nós. Bom, eu acho que hoje a leitura é essa, o foco no nosso lado espiritual, colocar-se de pé, né? Cada um por si, mas sem esquecer os demais, né? Lembrando que estamos aqui para servir nossos irmãos, amar a todos os irmãos, com essa visão cristã de que todos somos irmãos e estamos em processo de evolução constante. Então, colocar de pé depende de cada um, por isso o título do texto é A Cada Um. A cada um cabe colocar-se de pé, em retidão, e seguir a sua jornada com fé. Deixe seu like, se inscreva e comente à vontade. Se você percebeu algum outro aprendizado, comente, eu vou adorar responder com todo amor e carinho. Bora lá agora para a leitura do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos de hoje, nós estamos na parte 4ª, estamos no capítulo 2 da parte 4ª, falando sobre as penas e gozos no mundo espiritual. Bom, nós já lemos todos esses títulos em azul clarinho que aparecem aqui embaixo. Estamos hoje falando, então, do título Ressurreição da Carne. São só duas questões, questão 1010 e questão 1011. Bora lá, ressurreição, um tema interessantíssimo. Vamos ver o que os Espíritos nos falam sobre ressurreição. Muito bem, mas antes de ler a questão 1010 e 1011, na última aula nós lemos a questão 1009, mas nós não lemos todos os comentários, porque era um texto grande. Então eu separei para essa aula, como são só duas questões, para a gente ler o comentário do apóstolo Paulo na questão 1009. Vale muito a pena, é um texto longo, mas vale muito a pena a gente ler. Bora lá. A pergunta de Kardec, só para lembrar, a pergunta de Kardec em 1009 foi: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Pergunta de Kardec, né? E os Espíritos responderam na 1009 anteriormente, dizendo, olha, não pode ser por toda a eternidade, Deus jamais faria uma coisa dessa, deixaram ser
sendo penalizado por toda a eternidade. Seria, inclusive, não acreditar na lei do progresso, que é uma lei fundamental do Espiritismo, que nos diz que todos estamos em constante evolução e progresso, e que sempre, sempre vem a cura, sempre vem o arrependimento. O ser, mesmo que ele tenha causado muito mal, ele vai chegar a uma hora, ele vai se arrepender. E o arrependimento não é tudo. Ele não se livra da pena. Não, deixaram claro isso os espíritos também. O arrependimento, ele ajuda muito, ele ameniza, mas o espírito, mesmo assim, tem que passar pelos sofrimentos que causou, para que ele consiga perceber o mal que fez. E isso pode levar, dependendo do caso, várias e várias e várias encarnações de sofrimento e de expiação, para que ele perceba realmente o mal que ele fez. Bom, então foi mais ou menos por aí as respostas dos espíritos. E aí nós temos hoje a continuação, que eu não pude ler porque foi muito grande, a continuação com o texto de Paulo de Tarso. Bora lá, vamos ler então esse maravilhoso texto de Paulo de Tarso sobre essa questão. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Paulo começa falando sobre a unificação dos seres com Deus, a elevação dos seres, que chega num estágio tão elevado que se unifica com Deus. Se unificar com Deus não significa perder a individualidade, virar um pedaço ali de uma grande mistura com Deus. Não, ou ser Deus junto com Deus ali, estar com Ele, não. Significa chegar num nível tão elevado, mas tão elevado, que você já então, está na mesma sintonia que Deus. Então, como dizia Jesus, eu já sou um com o Pai. Era isso que Jesus queria dizer. Como dizem também os gnósticos, a unificação com Deus, o retorno final de todos os seres, a unificação. Como diz também o budismo, no Oriente, quase todas as religiões orientais falam sobre a reintegração com Deus, o retorno dos seres ao Pai. E assim começa Paulo. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média, pois que, quando banida, se acha para sempre das legislações humanas, a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, eu vos resignais a deixar
que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos e flúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX para frente, não passa de vão fantasma. Próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por falta da sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Bom, deu um ponto aqui para a gente agora, a gente consegue falar um pouquinho e tirar uma conclusão, depois a gente continua, né? Então Paulo deixa bem claro aqui que, olha, um inferno, que vai queimar no inferno, isso não existe, né? Isso é uma fábula, um mito medieval que foi criado para assustar as pessoas, né? Já que não há reencarnação, o que nós vamos ter que inventar para deixar as pessoas com medo, né? Não, vamos dizer que ela vai queimar no inferno por toda a eternidade. Então era essa tentativa, então, através desse mito, né, de que há muito tempo atrás se usava, então, essa forma de amedrontar as pessoas. Mas como comenta aqui Paulo, né, magnificamente num texto belíssimo, né, acaba, se você ficar insistindo nesse tipo de pensamento, né, a sociedade ela evolui e ela percebe que isso não é lógico, isso não é racional e isso não é, acima de tudo, de um Deus bondoso. Então não pode ser realidade. De um Deus cristão bondoso jamais deixaria um filho queimar eternamente no inferno. Não, de forma alguma. Então algumas coisas a gente tem que parar para pensar, algumas ideias que nos são passadas, né, de gerações por gerações e que vêm há muito tempo dominando o Ocidente, e temos que pensar, olha, realmente isso é correto, ou isso é correto, ou não é nenhum dos dois, ou de repente algumas coisas são corretas, mas outras não. Tem-se que descartar como uma fábula medieval. Continua o texto. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo, a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade.
pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção, querê-lo eterno por uma falta não eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos. Ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo, assinado por Paulo, apóstolo. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos respostas que são assinadas por Santo Agostinho, são assinadas por Paulo. Lemos na última aula uma das respostas, ainda da 1009, antes dessa aqui, né, assinada por Platão. É uma maravilhosa resposta assinada por Platão, né, o espírito de Platão na espiritualidade. Esses espíritos todos participaram do grupo de espíritos que respondeu e que assistiu às respostas todas, construindo então a doutrina espírita. Grandes sábios da humanidade, que juntos com Jesus, sob a luz de Deus, criaram então a doutrina espírita, respondendo todas as perguntas de Kardec, imbuíram Kardec nessa missão. Muito bem, então Paulo deixa muito claro aqui, né, que não existe uma pena eterna. Em resumo, a resposta seria essa: olha, esqueçam o inferno, vai arder no inferno. Da mesma maneira que não existe um ser eternamente mau. O Espiritismo não acredita nisso. Ah, um ser demônio, um ser diabo, que foi criado por Deus mau e que vai viver eternamente mal. Não, que Deus faria isso, não o Deus dos cristãos. Não o Deus de Cristo, não de forma alguma, que é um Deus bondoso, misericordioso e que dá a todos os seres a possibilidade de crescimento e evolução. E vamos nessa escadinha, crescendo e evoluindo. Pode ser que haja um ser muito mau, muito rancoroso, com ódio, com raiva, mas vão passar várias encarnações. Ele vai subir um pouquinho, depois vão passar mais várias encarnações. Ele sobe mais um pouquinho e vai assim gradativamente se ajustando e entrando no caminho do bem, até que chega um momento ele entra na senda de Jesus, entra em retidão e começa a só fazer o bem. E é essa senda que temos que constantemente procurar e nos guiar e não sair da retidão. Então Paulo comenta aqui, em bem verdade vos digo, cessai por em paralelo na sua caridade o bem do Criador, né? E o mal, que é uma essência da criatura. Então Deus não cria o mal, Deus jamais fez o mal. O mal é uma essência do ser ignorante, que somos nós, que fomos criados ignorantes e que estamos no nosso processo de aprendizado igual, de forma semelhante a uma criança
que vai aprendendo, que vai evoluindo no seu crescimento e amadurecimento constante. Vamos nós nos evoluindo, né? Nós temos uma grande inteligência, muito maior do que essa que aparece aqui na matéria. Quando nós vamos para a espiritualidade, ela se expande, né? Quando nós desencarnamos, ela se expande, nós nos lembramos então das últimas encarnações. Então essa grande inteligência é que temos que constantemente supri-la com bons pensamentos, com bons discernimentos do bem e do mal, com boas escolhas, com moral elevada nas nossas escolhas constantemente, determinação do que é certo e do errado. Caridade, bondade, tem que estar na nossa essência. Mansuetude, calma, tranquilidade e a razão, sempre tomando as decisões. Esse é o nosso caminho, é o que temos que seguir. E lembrar sempre que o nosso universo, como disse aqui Paulo no finalzinho, o nosso universo é um universo de amor e de bondade. É um universo de um Deus bom, amoroso. E o mal é uma essência da criatura. Não podemos querer que Deus tenha criado um local ruim. Não, não. Fora criar uma penalidade injustificável, como afirma Paulo. Afirmar é o contrário disso, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e consagrareis a unidade divina. Então o que comenta Paulo aqui é justamente das reencarnações. Paulo chamou de transmigrações, né? De uma forma geral, chamamos reencarnações no Espiritismo. Transmigrações é um outro termo também, que é o renascimento, é uma outra forma de chamar, mas de uma forma geral, no Espiritismo, chamamos de reencarnações. E o que Paulo chama a atenção é, olha, o correto é o espírito ir evoluindo, encarnação após encarnação, ir pagando então os seus débitos, até que chega no momento que nós já estamos tão elevados na escadinha de elevação, que nós não temos mais expiações para sofrer. Nós encarnamos para provas, para aprendizados, mas sem expiações, sem dores muito grandes, em mundos até mais sutis, mais espirituais. E é esse o nosso caminho até chegarmos na unificação com Deus, junto com a unidade divina. Belíssima questão, né? Belíssima questão aqui de Paulo. Muito bem, e aí tem um texto aqui dos Espíritos mesmo. Eu acho que vale a pena a gente ler. É um texto aqui rápido, mas é a resposta dos Espíritos complementando o que Paulo falou. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Então, um excelente trecho aqui, ainda tem mais texto, mas só fazendo uma pausa aqui, um texto maravilhoso, perfeito, que resume tudo. Nessas poucas linhas aqui, resume muito aqui. Né? Por que nós temos que encarnar constantemente? Por quê? Por que já não vem já um escrito, já com tudo que a gente deve fazer, a gente segue aquilo que está escrito e pronto? Porque o ser não aprende dessa forma. É como se você chegar para uma criança e dizer para ele, olha, você vai fazer essa determinada prova aqui, sobe na sua bicicleta, você vai aprender a andar de bicicleta. Quando você chegar lá do outro lado, eu vou te dar essa balinha, né? Não, ele vai cair uma, vai cair duas, vai cair 3 vezes, né? Bom, e ele só vai aprender se levantando e continuando. Se levantando e continuando, com vontade de chegar ao final. Mas
em algumas vezes, não adianta você oferecer uma balinha e dizer, olha, não faz mais isso, toma uma balinha aqui para você compreender. Né? Que aprendizado o ser fez? Mesmo que você diga, olha, é perigoso, se você fizer isso aí, você vai ficar de castigo. Né? Vai passar algum tempinho, a criança vai fazer de novo, porque ela ainda não compreendeu que aquilo ali realmente tem um risco, tem um perigo, ela pode se machucar. Na maioria das vezes, o aprendizado só é feito quando acontece o tombo, quando acontece o próprio aprendizado pelo ser. E é isso que nos passa aqui os espíritos, então. E continua. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo e inflexível rigor, e que pune com castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam, não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que eu seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível? Racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu os meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante as suas próprias faltas. É necessário que expie os seus erros, ou seja, que sofra os seus erros, né? Passe pelos seus erros, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender, e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Muito bem, pessoal, é um texto longo, eu acho que já deu para a gente entender muita coisa que repete muito do que o Paulo já havia falado, né? E deixando claro que, olha, ele aqui está comentando, seria justo realmente, né, ter uma criatura sofrendo a vida inteira, né, indo para um inferno, por exemplo, ou com uma pena que dure a eternidade? Não, não seria, né? Então eles reforçam aqui e vão por esse caminho. Muito bom, vamos agora à questão 1010, que é a primeira questão de hoje. Questão 1010, pergunta de Kardec. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Então Kardec pergunta, olha, o dogma da ressurreição da carne, será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E aí respondem os espíritos. Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Por quê?
Não vos enganei. Esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais até do que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Muito bem, então a resposta dos espíritos basicamente olha, ressurreição, né, da carne seria, na verdade, a renovação do ser enquanto encarnado. Então, uma ressurreição é um ser passar por uma renovação completa, uma renovação íntima, espiritual acima de tudo, enquanto encarnado. E aí os espíritos comentam, olha, isso é, então, realmente o principal objetivo da reencarnação ensinada pelos espíritos. Né? É a consagração, como diz aqui Kardec, da reencarnação ensinada pelos espíritos. Então essa ressurreição é o renascimento de um ser espiritual encarnado, que está aprendendo, mas que ele ressurgiu para uma nova etapa da sua vida, provavelmente agora em retidão, no caminho do bem. Ele descobriu, então, que precisa se adequar, precisa achar a senda do bem, a senda de Jesus. E isso sim é a verdadeira ressurreição da carne. Bom, continuam os espíritos. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Pergunta Kardec. E a resposta é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que, dentre em pouco, se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á, em breve, que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não veem subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Muito bem. E é assinado por São Luís. Então, um texto belíssimo, né, que nos fala justamente sobre esse processo de elevação, de crescimento, de progresso dos seres, né, e que gradativamente mais e mais seres vão achando e fazendo o seu progresso, a sua ressurreição, se transformando. Continua um texto dos Espíritos. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas, para servir à formação de novos corpos,
de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes, falando unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria, e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material, racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Muito bem, então o Espiritismo anda sempre junto com a ciência, né? E nesse tipo de caso, a gente vê bem que é um mito antigo acreditar que um corpo já todo ele decomposto poderia de alguma forma ressurgir, né? Ou poderia haver um novo espírito, ou aquele próprio espírito voltar a nascer dentro de um corpo que já estava já em decomposição, como acreditavam os antigos, né? Esse tipo de ressurreição, o Espiritismo não acredita de forma alguma. Isso vai contra a ciência, contra tudo. Há os que dizem, não, mas Deus poderia. Talvez Deus possa fazer, Deus com certeza pode fazer o que ele quiser. Talvez Deus pudesse também fazer uma ação dessa, mas os próprios Espíritos, no livro dos Espíritos, em questões anteriores, já nos sinalizaram. Deus não atua sobre a matéria. Nós não somos foco do mundo e Deus está só nos atendendo constantemente. Não. Sabemos que existe um universo imenso e que Deus age sobre todos os universos, sobre todos os planetas, sobre todas as galáxias, todos os planetas com vida. Deus age sempre por intermédio da espiritualidade, dos espíritos mais elevados, com os seus grupos de atuação. Bom, e o que isso significa? Significa que não tem lógica, é um mito acreditar que um corpo já todo se desfazendo poderia, então, receber novamente um espírito, né? Continua. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas, nesse quadro do julgamento final, só para deixar claro aqui, né? Que os espíritos querem dizer, olha, na doutrina espírita, essa ressurreição ocorre todos os dias. Significa que todos os dias estamos fazendo uma transformação. Todos os dias diversos seres encontram o caminho da retidão, encontram o caminho de Jesus e direcionam as suas vidas e melhoram-se. Então esse processo ele é constante. Continua. Mas nesse quadro do julgamento final não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação? Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo
que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos, mas que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida. Enquanto que a pluralidade do mundo é a existência em outros mundos, em outros planetas, né? É isso que chama pluralidade do mundo. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitável. Então, muito belo texto, né? E exato, preciso, perfeito. Né? Quando a gente fala de juízo final, será que alguém acha que vai acabar o universo todo, com todos os mundos simultaneamente, numa data específica? Será que alguém não imagina que, olha, tem um planeta que acabou de surgir, provavelmente tem seres que estão começando a sua jornada de evolução nesse planetinha. Será que... Mas chegou a hora. É a hora final, o juízo final, para todo mundo, todos os planetas. Aqueles seres que viveram só uma encarnação, o que acontece com eles? Né? Então não tem lógica, não tem cabimento. Falamos agora sobre um outro dogma, o dogma do juízo final. Tá? Na questão 1010. Muito bem, então, só para deixar claro, o Espiritismo não acredita nesse dogma do juízo final, né? Não acreditamos de forma alguma, né? E não acreditamos em um Messias que vai descer uma escada, né? Ou Deus que vem descer uma escada para salvar a todos, né? Para salvar a todos, não. Né? Percebemos que as pessoas, inclusive, que vivem no momento atual, não tem ninguém bom, nenhum espírito capaz de se elevar e se dizer realmente que é um espírito para ir para finalizar as suas encarnações, né? Para ir para um céu ou para um local mais elevado, de espíritos realmente elevados como Jesus. Né? Então nós vemos que nós estamos muito longe disso e vemos também que não basta uma encarnação para isso. Jesus chamou várias vezes, sejam melhores do que eu, para os seus discípulos. Jesus dizia, sejam melhores do que eu. O que ele queria? Ele queria puxar e deixar claro para todos. Cada um de vocês pode fazer a sua elevação também como espíritos e ser melhor do que o próprio Jesus. Ou chegar igual a Jesus, a ser um com Deus. Já estaria bom demais. Mas nós vamos chegar. Esse é o que a doutrina espírita nos passa. É o nosso caminho. Vai levar muitas encarnações pela frente, mas nós vamos chegar lá. Muito bem, essa foi a maravilhosa questão 1010. A 1011 nós lemos também. Foi junto aqui com a 1010, foi essa pergunta que foi feita no meio do texto, que Kardec pergunta assim: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Foi essa pergunta que nós lemos. Essa foi a 1011, considerada a pergunta 1011 de Kardec. E os espíritos respondem, é evidente, sim, sim. Só que não se percebem, não percebem, acham que a ressurreição da carne é o corpo físico se levantar, né? O que não existe, o que não pode. Vai contra a física, inclusive, vai contra a biologia, vai contra a ciência. Muito bem, esse texto que nós lemos, por último agora, a anterior foi de São Luís. E esse texto aqui agora é um texto do conjunto de todos os espíritos. O Espírito da Verdade, né? Intitulado como Espírito da Verdade. Aqui no trabalho da doutrina espírita, esse conjunto de espíritos que se reuniu e veio comandado por Jesus, né? E sob a luz de Deus, trazer-nos então toda essa mensagem espírita. Eles responderam essa questão aqui em conjunto.
Muito bem, pessoal, então encerramos hoje, hein? Encerramos hoje falando sobre ressurreição da carne. Na próxima aula imperdível, hein? Questão 1012, começamos falando sobre paraíso, inferno e purgatório. Vão ser os temas da próxima aula, imperdível. E estamos chegando no finalzinho do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos são 1019 questões. Provavelmente a próxima será a última leitura de perguntas do Livro dos Espíritos. Muito bem, eu espero que você tenha gostado. Leia, assista as outras aulas todas que não assistiu. Tem muito aprendizado, muito ensinamento. E com certeza você vai gostar. Bom, lembrando que Jesus sempre dizia, está no Evangelho de Tomé. Não perca, nós temos aqui uma sequência de vídeos que fala sobre o Evangelho Apócrifo de Tomé, o Evangelho Gnóstico. Muito interessante, um estudo muito espiritualizado, muito interessante para a gente ver como corria a espiritualidade naquela época. Então não perca, assista o Evangelho de Tomé aqui também no canal. Muito bem, pessoal. Então, como dizia Jesus, né, que aquele que busca nunca cesse de buscar até ter encontrado. E o que se referia a Jesus? Jesus se referia a esse estudo constante. Como disse o Espírito da Verdade no início do Livro dos Espíritos, que disse: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, amai-vos uns aos outros, a todos os irmãos, e instruí-vos, ou seja, estudo constante. É o que nos faz aprender, é o que nos faz evoluir, é o que nos faz realmente preencher e nos dar crescimento espiritual, crescimento intelectual, que é o que nós levamos após esse mundo material. Muito bom, pessoal. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!